Felipe Siqueira aqui. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos tabus dentro do evangelicalismo brasileiro, que é: fazer tatuagem é pecado? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, outras não têm dúvidas, elas têm conceitos bem definidos. Umas dizem é pecado, outras vão dizer não é pecado. Estou gravando esse vídeo a pedido de uma pessoa que eu tenho um enorme carinho por ela, uma mulher já feita, serva de Deus, casada, os seus filhos já criados, mas com muita dúvida em relação a isso, porque muitas pessoas próximas a ela indagam dizendo que não é certo, que a Bíblia condena. A Bíblia condena? Vamos fazer uma análise teológica de alguns textos, depois eu irei traçar de um ponto de vista pragmático, pastoral, fazendo algumas considerações. O texto clássico usado dentro do meio pentecostal e neopentecostal para proibir a tatuagem é o texto de Levítico 19, 28. Vamos ao texto? Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Primeiro, usar esse texto para falar da tatuagem é um erro de interpretação, é uma exegese muito mal feita, porque eu vou ignorar alguns princípios da hermenêutica, por exemplo, contexto histórico. Qual é o contexto histórico desse texto? Olha, pelos mortos não ferireis a vossa carne. Era muito comum, na época em que Deus estabeleceu essa regra, que povos adorando divindades pagãs, o que eles faziam? Eles feriam a pele com mecanismos, instrumentos cortantes. Não é a tatuagem de hoje, não é um padrão estético, né, de hoje, mas eles feriam a carne de uma forma de lembrar ou endeusar os seus mortos. Então Deus vira para o povo de Israel e diz: olha, essas marcas feitas na pele, machucando a pele, para lembrar, para divinalizar, digamos assim, antepassados mortos, eu condeno. Então, isso vocês não vão fazer. Veja bem, tem um contexto histórico. Aplicar esse texto lá do Antigo Testamento para os nossos dias, se referindo à proibição de tatuagens, é, no mínimo, desonestidade intelectual. Esse texto ele pode ser usado, por exemplo, se eu for fazer uma tatuagem e eu colocar ali uma imagem de uma divindade pagã ou um símbolo que vai ferir a ética cristã. Aí sim, aproximamos aí um pouco desse texto. Ainda assim, a tatuagem de hoje não é essas feridas e marcas da pele que as pessoas faziam lá no Antigo Testamento. Mas muitas pessoas perguntam: mas o nosso corpo não é templo do Espírito Santo de Deus? Vamos ao texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que esse texto aqui é um texto que vai abrir precedentes, ou é um texto que está falando de tatuagem? Ou seja, olha, se você está fazendo uma tatuagem, você está manchando o seu corpo físico, que é templo do Espírito de Deus. Será? É isso que nós vamos ver agora. O pecado que mancha esse corpo, né, o corpo físico, e o tipo de pecado que Paulo está se referindo não é tatuagem. Bom, vamos ao texto. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 18. Ou seja, Paulo está dizendo que todo pecado vai manchar o espírito do homem, mas a fornicação, a devassidão sexual, a prática sexual fora dos parâmetros bíblicos mancha esse corpo. Então, o que mancha o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, não é tatuagem, mas imoralidade sexual. Agora eu falei agora há pouco de Levítico, né, 19, onde as pessoas usam da marca no corpo como tatuagem de uma forma negativa. Agora eu vou citar aqui 2 textos em Apocalipse e falo da tatuagem até de uma forma positiva. Mas só para fazer uma consideração,
A versão que eu usei é Almeida Revista Atualizada, de Levítico 18, 19. A NVI vai usar a palavra não façais tatuagens no corpo. Nessa questão, desse ponto específico, eu não acho que seja uma tradução legal. A palavra tatuagem é uma palavra polonesa do século XVIII que deriva da palavra taus. E o Levítico não foi escrito no polonês. Foi escrito no hebraico a nível de conhecimento. Tá bom? Apocalipse 3, 7, 14 é um texto que fala que Jesus vai tatuar o seu povo. Vai marcar o seu povo com o nome do seu Deus. Apocalipse 19, 16 vai dizer que Cristo virá com a tatuagem na coxa. Não são textos literais, no sentido de que Jesus vai virar tatuado. Não estou dizendo que são textos para você que está me vendo aí fazer tatuagem, mas demonizar tatuagem usando a Bíblia é um absurdo. Porque aqui, 2 exemplos da tatuagem não de um ponto de vista pejorativo, mas um ponto de vista positivo. Diga-se de passagem, não é a tatuagem em si que está falando, mas dizendo que Jesus virá com a marca na coxa. Agora nós vamos analisar algumas argumentações contra a tatuagem. Primeiro, eles dizem que a tatuagem você não pode fazer porque a tatuagem vem de uma origem pagã. Primeiro que historicamente a gente deveria discursar mais sobre isso, mas esse vídeo ficaria muito longo. Mas em tese, vamos supor que a tatuagem veio de origem pagã. É possível pessoas ímpias, mas fazerem coisas boas. Então não significa que algo veio de uma fonte ruim que ela não pode ser usada. Por exemplo, a harpa é usada por Davi. Davi tocava harpa e Saul, atormentado por espíritos ali, ele se tornava, o seu espírito apaziguava, o seu espírito acalmava. E a harpa vem da geração maldita de Caim. Então, partindo da ideia que eu não posso usar tatuagem porque ela vem de origem ruim, eu não poderia tocar harpa porque veio da geração de Caim. Os pianos, que a princípio, pianos e órgãos foram um dos primeiros instrumentos a serem usados na liturgia das nossas igrejas, no louvor, os pianos, antes de vir para as igrejas, eram usados nos prostíbulos, nos cabarés. Então, eu não vou poder tocar piano na igreja. Gravata, que muitos pastores usam, né? Eu uso gravata de vez em quando, a minha vestimenta eclesiástica é o colarinho clerical, mas quando eu uso a toga, eu uso gravata, uma camisa com gravata por baixo. Partindo desse pressuposto que eu não vou usar tatuagem porque vem de uma origem ruim, os homossexuais usaram as gravatas primeiro, né, que os pastores. Então essa ideia também não se sustenta. O interessante nesse texto bíblico a gente vai fazer uma observação muito importante, muito importante. Na verdade, duas. As pessoas, às vezes, de uma forma descuidada, interpretam a escritura e isso traz muito sofrimento, isso traz muito transtorno. Né? 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas pessoas entendem que Paulo está falando aqui não é de pecado. Paulo está falando de coisas que pode fazer, mas às vezes eu não devo fazer, não é lícito fazer. Isso, enxergar esse texto dessa forma, eu mesmo no passado enxergava esse texto assim, mas depois estudando mais, de uma forma mais profunda, observando outros teóricos, outros teólogos, eu percebi que eu estava equivocado. Por quê? Lendo o capítulo inteiro, Paulo está tratando de problemas morais envolvendo sexualidade. Né? Eu falei agora há pouco. Então, tudo que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto não era de coisas que não eram pecado. Paulo está falando de pecados, né? O caso da fornicação, por exemplo. Porque os coríntios estavam entrando numa libertinagem, então eles estavam pecando. Aí Paulo diz, vocês podem pecar. Ou seja, tinha na igreja de Corinto, o sujeito estava dormindo com a madrasta, a mulher do pai. Ele escolheu fazer isso? Ele escolheu. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês podem escolher pecar, mas vocês não podem pecar. O lícito aqui é a libertinagem dos coríntios. Eu vou pecar. Eu, por exemplo, sou casado. Se eu quiser, eu posso escolher adulterar. O jovem está dentro da igreja. Ele pode escolher ter relação sexual com a namorada.
mas é pecado. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês podem escolher pecar, mas vocês não devem pecar. Olha a parte B desse texto. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas, nenhum desses pecados que os coríntios estavam cometendo. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso pecar. Mas Paulo fala, mas não deixem dominar por nenhum desses pecados. Tá bom? Então o Coríntio dizia que podia fazer o que quiser. E Paulo vai discordar. Muitos vão dizer, mas a tatuagem não escandaliza? Aqui, em 1 Coríntios 8, Paulo trata do fraco na fé e o forte na fé, Romanos 14 também. Existe aqui o fraco na fé, que é o espertinho. O fraco na fé, que ele se coloca na posição de escandalizado, de ver. Gente, se escandalizar o meu próximo fosse me entristecer de ver o meu próximo fazer alguma coisa, o cristianismo se tornaria insuportável. Basicamente, 1 Coríntios 8, Paulo estava tratando de comida. A comida era oferecida à entidade pagã. E Paulo vai até dizer assim, olha, se você forte, o forte é aquele que entendia que ele poderia comer porque aquela divindade não era verdadeira. Se não era verdadeira, ela não contaminava, não amaldiçoava nada. Mas havia aquele irmão que convertia ao cristianismo e ele entendia que aquela comida oferecida ao ídolo poderia contaminá-lo de alguma forma, então ele não queria comer. Tá? Então, o que é um escândalo, se vocês observarem o texto de 1 Coríntios 8? É o seguinte, o fraco na fé que achava que era errado, via o outro comendo e a liberdade do outro o fazia comer também. Ou até o forte na fé que entendia que poderia comer, ele iria convencer o fraco a comer. O fraco ia participar da liberdade do forte e comer. E depois ele iria se arrepender e se escandalizaria. Então, escandalizar o próximo é eu, com a minha liberdade de fazer, já em 1 Coríntios 8, Paulo está tratando de algo que pode, que é a comida. O apóstolo Paulo mesmo vai falar que só há um Deus no céu. Então, aquela entidade pagã a qual a comida foi oferecida é falsa. Se ela é falsa, ela não contamina nada, diferente de 1 Coríntios 6, tá bom? Então é isso. Eu usar da minha liberdade para fazer o sujeito praticar algo que, a princípio, ele achava que era errado, e aí ele praticava. E depois de praticar, ele, o que fez, ficava entristecido. Então, por exemplo, eu, com a minha tatuagem, com a minha liberdade eu fiz. Aí eu levo o outro a fazer. Quando o outro faz, ele sente que pecou. E aí sim, eu levei esse irmão com a minha liberdade a pecar. Então eu não devo fazer isso. O apóstolo Paulo vai dizer que se o Coríntio fosse visto comendo lá na porta do templo e escandalizasse o outro, não era mais para ele comer lá na porta do templo. Ou seja, levar o outro a comer a comida oferecida ao ídolo. Muitos vão dizer, mas tatuagem é pecado. Percebe que eu estou usando as argumentações contra e estou aqui eliminando uma por uma. Aí tem mais essa, mas tatuagem é vaidade. Quando o apóstolo Paulo ele vai abordar a questão lá em 1 Timóteo, a questão da vaidade, ele está falando da vestimenta. Paulo não condenou que a mulher não poderia se embelezar com a vestimenta. Ele usa um padrão estético das prostitutas. Ele está dizendo para as irmãs de Corinto que elas não poderiam se envaidecer como as prostitutas se envaideciam. Eu posso usar uma tatuagem de forma erótica, sexual? Posso usar. Aí eu peco. Mas não de fazer a tatuagem em si. A tatuagem como padrão estético não significa pecado. Tanto que há muitas irmãs que condenam a tatuagem, mas desenham com tinta na sobrancelha. Isso é o quê? Isso é tatuagem. Há pessoas que pintam os lábios de uma cor bem vermelha com tinta permanente para usar mais de passar batom. Então, usar da estética para se embelezar com modéstia não significa que seja pecado. Outra argumentação, mas será que a tatuagem vai glorificar a Deus? Olha, as motivações importam. Pode ser que eu, por motivo de revolta, por motivo de bancar o anarquista, eu faço tatuagem por rebeldia ou por qualquer outro motivo que não seja para glorificar a Deus, aí eu peco. Aí, você pode me perguntar, mas pastor, eu posso fazer tatuagem para a glória de Deus? Olha esse texto aqui de 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu posso fazer uma tatuagem para a glória de Deus. Posso escrever o nome de Jesus no meu braço, Yeshua. Posso desenhar uma borboletinha. Se o motivo for bom, for justo, não tem problema nenhum. Agora,
Vamos olhar isso aqui agora de um ponto de vista pragmático e pastoral. Agora que nós vimos a questão teológica, que a fazer tatuagem em si não é pecado, abordamos os textos, contextualizamos os textos, as argumentações para não fazer, nós colocamos elas em seu devido lugar. Agora vamos para uma visão pragmática e pastoral. Tatuagem, ela não é pecado em si, como eu já expliquei, mas ela pode tornar o efeito, a consequência de fazer uma tatuagem pode se tornar pecado. Por exemplo, eu sou casado. A minha esposa entende que eu não deva fazer. E eu vou fazer e irei entristecê-la e causar dissensão. A tatuagem não é pecado, mas o contexto se tornou pecado. O filho, se o pai não concorda e faz pecado, né, está desonrando seus pais, e assim sucessivamente. A tatuagem em si não é pecado, mas a igreja que eu estou, a instituição religiosa que eu estou, proíbe. Então o pecado não é a tatuagem, mas é desobedecer à instituição. Não é o pecado em si. E tem questão da prudência e da ética. A mentalidade do ser humano muda. À medida que o tempo vai passando, as experiências da vida, a sabedoria que não é conhecimento, que não vem de livro, mas vem da vivência, faz com que a nossa mente vai mudando. Então, eu posso fazer uma tatuagem hoje e lá na frente eu possa me arrepender. E é algo, né, permanente, por mais que há alguns procedimentos para tirar, mas é muito caro, muito dolorido e nem sempre vai funcionar. A velhice, né? Uma vez eu ouvi um rapaz falando para mim que a avó dele fez uma tatuagem de uma águia quando ele era jovem nas costas. E o tempo passou e a pele enrugou e a águia já não mais parecia águia, mas parecia uma coruja. Então tem que olhar essa questão também do tempo, né? A pessoa faz uma tatuagem e não adianta, vem a velhice, não fica bonito. Agora, o último ponto, e é um dos mais importantes, que é tatuagem, cultura e pregação do evangelho. Para as pessoas que querem pregar o evangelho, ou talvez são jovens e nem pretendem pregar, mas um dia pregarão. Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu seria um expositor do evangelho. Eu nunca imaginei que eu seria um pastor. Eu nunca quis isso para minha vida. Eu corria na contramão disso tudo. Deus é que me laçou e disse: você vai pregar o evangelho, você será um pastor. E eu fiz tatuagem. Talvez eu tento enxergar o macro numa visão micro. Dentro da minha bolha, talvez eu estou rodeado de pessoas que entendem que não é pecado, que não se importa. Mas pode ser que eu vá para um lugar, né, uma província, um lugar mais nativo, dentro do meu próprio país mesmo, que aqui lá a geração, aquela sociedade é muito conservadora, e eles vão olhar para minhas tatuagens com os maus olhos. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos, falar para Timóteo, que nós não devemos comprometer a causa do evangelho por nada. E às vezes eu posso comprometer a causa do evangelho levando o sujeito a duvidar do que eu prego, né? Eu posso ir lá para um país da Palestina, por exemplo, como missionário, todo tatuado, e aquilo não vai ser visto com os bons olhos. A tatuagem em si não é pecado, como nós vimos, mas questão de prudência, de altruísmo cristão. Se eu entendo que talvez o meu irmão possa ficar entristecido e eu, por amor a ele, e eu sou um escravo e ele também, o nosso Senhor é Cristo. Romanos 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não vai entristecer o seu irmão aí com comida, com bebida. Então, assim, e aí Paulo usa um exemplo fantástico, que é o próprio sacrifício de Jesus. Se Cristo encarna como homem, morre como maldito, sofre tudo que sofre por pessoas que não mereciam nada, o que é eu deixar de fazer uma tatuagem por amor? Aí vai partir de mim. Não é o sujeito escandalizando que está me vendo, mas vai partir de mim, eu não quero vê-lo triste. Tá? A gente está falando do espertinho que vai se colocar na posição de um fraco para, de forma farisaica, ficar acusando os outros, não. Mas há irmãos que, de forma piedosa e sincera, se entristecem. Eu confesso que eu fiz as minhas tatuagens no início da minha conversão. Eu estava tendo algumas crises de identidade, eu estava decidindo, através do conhecimento, o que era certo e o que era errado, e fiz. Tenho vontade de fazer, porque eu acho que fazer mais, porque eu acho que a tatuagem é uma forma artística, estética, esplêndida. Eu sou apaixonado. Mas eu fico me segurando, me refreando aí por causa dessas questões levantadas, ok?
Eu espero que mais uma vez eu possa ter sido um canal de bênção na sua vida. A Bíblia, eu não usei esse vídeo para dizer que você tem que fazer tatuagem, eu usei desse vídeo para mostrar que a Bíblia não condena. Mas os efeitos de se fazer uma tatuagem pode gerar problema. Então você vai fazer aí o juízo da sua própria situação, sua própria vida, do seu próprio contexto, e você vai falar para você mesmo, mediante tudo isso, se você vai fazer ou não, ok? Um forte abraço fraternal, até a próxima.